Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Nós vivemos num mundo hoje que, apesar da tecnologia, nós ainda temos algumas coisas aí em formato de papel, e um deles é a nossa identidade. Se você for parado aí por uma autoridade policial, ele vai pedir a sua identidade. Ele precisa te identificar ali. E a identidade, ela traz um pouco da nossa história, né? Quem são os nossos pais, quando nós nascemos, de onde viemos, né? Então, essa questão de identidade, ela está atrelada à nossa história, né? E a nossa identidade espiritual? Nós vimos algumas semanas atrás, aí quem pôde participar, na quarta-feira eu iniciei isso que nós vamos dar continuidade hoje, né? Eu fiz um recorte hoje de algo que é interessante, né? Quando fala de sacerdote, a nossa identidade hoje é de sacerdote. Cada um de nós, daqueles que já assumiram o compromisso com o Senhor, daqueles que já desceram pelas águas do batismo e estão aí nessa nova vida, recebeu uma identidade de sacerdote. E essa linguagem, ela vem lá do Velho Testamento, né? Um sacerdote era aquele que era incumbido aí de estar cuidando das coisas do Senhor aqui na terra. Eles tinham um templo físico lá no Velho Testamento, então os sacerdotes ficavam com essa responsabilidade do louvor e adoração a Deus, né, apresentar os sacrifícios, né. Mas, quando nós entramos na nova aliança, os sacrifícios cessam de animais, não tem mais sacrifício. Jesus, ele pagou o preço na cruz por cada um de nós, né. Ele levou os nossos pecados lá na cruz, né? Então, a nossa função hoje de sacerdote vai muito além desse momento em que nós estamos aqui, que é o culto de adoração ao Senhor. Não se limita à nossa reunião como igreja, porque esse prédio que nós temos, ele não é santo, o prédio, estrutura física. Mas aqui, no dia que nós nos reunimos como igreja, aí quem está aqui, né, que tornam esse local especial, esse momento, né, que nós estamos. Então, é uma reunião dos sacerdotes, para quê? Para apresentar adoração. Mas essa adoração, ela, além da adoração coletiva aqui, todos nós juntos, e é importante que isso ocorra, há também a continuidade disso ao longo da semana. Esse é o ponto que nós queremos abordar. E lá em Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo, ele dá um norte para nós, além do apóstolo Pedro, que foi lido aí na mensagem, antes do início da mensagem, né, de hoje, né, nós vemos aí em Romanos 12 um norte interessante. Lá em Romanos 12, versículo 1, diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Um sacrifício vivo. Então o sacerdote, esse sacerdócio nosso, ele é ativo. Ele envolve uma participação minha e sua. Então é importante isso. E ele envolve algo interessante, que é a questão do saber o que você está fazendo, a questão racional. Então, nós precisamos, para sermos bons sacerdotes, nós precisamos entender o que é ser um sacerdote. Como que um sacerdote vive, como que ele se apresenta na sociedade, como que ele se apresenta dentro da família dele, como que ele vive isso tudo. Porque essa é a nossa nova identidade.
Então é uma transformação aí que exige muito de nós. E tem um termo que aí também chama a nossa atenção, que é um sacrifício vivo, nós falamos, a questão do culto racional e santo, a santidade, que é algo que está lá no texto lido também. Vamos lá para 1 Pedro, o texto que foi lido. 1 Pedro, capítulo 2. Especificamente no versículo 9. 1 Pedro, capítulo 2, no versículo 9. Vocês, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora o receberam. Então, dentro dessa característica do sacerdote, ele tem que lembrar que é uma geração eleita, é o sacerdócio real, nação santa e povo exclusivo de Deus. Ele dá 4 características, né, que formam a nossa identidade no momento em que a gente aceita Jesus. Falando especificamente de nação santa, que é um ponto que liga com a passagem anterior, a santidade ela está geralmente associada à perfeição e ausência de pecados ou defeitos. Não é verdade? Quando você pensa nisso, nessa questão da santidade, é levado a isso. Mas o texto no seu original, ele coloca num sentido de maturidade, mas nesse ponto aí da maturidade. Porque pensa comigo e abre lá nas cartas de João. Na primeira carta de João. Que ser santo é ser sem pecados, nós temos um problema aí. Que o que o texto diz lá em 1 João, capítulo 1, versículo 8. Se afirmarmos que estamos sem pecados, enganamos nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos pecados de todo o mundo. Então, essa questão você pode até pensar, poxa, mas na Bíblia, lá em Filipenses, capítulo 3, o próprio apóstolo Paulo, ele fala sobre essa questão da perfeição, né? Abre lá em Filipenses 3. O termo aí na língua original, para perfeito, em algumas traduções está perfeito, é mais no sentido de maduro, né? Veja aí o versículo 15, Filipenses 3,15. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma, e se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhe esclarecerá. Se a gente volta, o texto tem que ser lido sempre dentro do seu contexto, né? Se a gente volta alguns versículos aí para cima, no versículo 12, Paulo fala algo interessante. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço: esqueço-me das coisas que ficaram para trás e avanço para as que estão adiante, prossigo para o alvo,
a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Jesus em Cristo Jesus. Então, se eu busco a santidade, eu tenho que buscar a maturidade. Só vai vir dessa forma. E é Deus operando em nós, não eu, Flávio, por méritos próprios, vou ser santo. O processo não começa assim, o processo é diferente. E nós vamos acompanhar isso. A questão da santidade também está ligada a qualidades morais. E quando a gente fala de qualidades morais, talvez você pense em algumas passagens bíblicas aí, mas eu gosto de um trecho de Jesus, quando ele fala sobre o filho pródigo. Ali nós vemos uma verdade interessante, lá em Lucas 15. A partir aí do verso 11, se você quiser ir lendo aí. É uma história bem conhecida, você já deve ter ouvido alguma pregação, algum ensino relacionado à questão do pai que tinha 2 filhos, né, um filho mais novo e um filho mais velho. O filho mais novo quis a parte dele da herança e partiu para o mundão. O que essa parte, fazendo uma pausa aí do texto, o que essa parte ela traz para nós? Uma ausência de maturidade desse filho mais novo. Ele praticamente mata o pai dele, porque você só recebe uma herança com o falecimento do seu pai, né? Então, assim, ele quando pede isso, é algo gravíssimo. Um judeu lendo isso aqui, ele ficava arrepiado. Como que esse filho quis fazer isso? E ele parte, porque ele pensava que seria bom para ele, e vai gastar todo o seu dinheiro aí numa região distante, né? Versículo 13. Não muito tempo, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Aí vem o choque de realidade. Essa questão de enxergar o que fez, que eu acho que é isso que é a questão da racionalidade que Deus pede para que nós, como sacerdotes hoje, tenhamos a enxergar e reconhecer os nossos próprios erros. Eu acredito que a maturidade está aí, nesse ponto, né, que vai ligar a essa questão da santidade. Ele aqui agiu por impulso, ele não ouviu o conselho do pai, ele nem viu o exemplo do irmão, né, que estava ali se dedicado. Não tem essa questão do irmão aqui, mas o meu foco é hoje nesse filho pródigo, nessa questão de enxergar a realidade e cair em si. Eu acho que é isso que é um ponto importante. Você já cometeu erros? É uma pergunta retórica, né? Você não precisa levantar a sua mão, mas você já cometeu seus erros? Mas além de cometer os erros, o que você fez além disso? Esse é o ponto-chave para a aquisição da maturidade, para deixar Deus agir. Precisa ter um arrependimento, precisa ter uma confissão, precisa ter todo aquele procedimento que a gente viu lá na primeira passagem, lá em 1 João, né, para que haja uma restauração aí. E é importante isso, e a maturidade ela vem com o tempo. Nós não estamos isentos dos erros, né? Então, assim, a perfeição, nós estamos no caminho dessa perfeição. Cada passo que a gente dá nessa direção, ele é acompanhado de quê? Da sua própria experiência, do que você está aprendendo e se abastecendo. Eu ouvi há muito tempo atrás, aqui mesmo, numa aula, uma irmã muito querida, ela falou da questão de nós temos internamente como se fosse 2 cachorros, né? Um cachorro voltado para o bem e outro voltado para o mal, né? Um animal voltado para o bem e outro para o mal. Só vai sobreviver aquilo que você alimentar, aquele que você alimentar.
E trazendo para a parte espiritual, isso é uma grande verdade. A maturidade, ela só vai vir com essa questão das nossas experiências e com o que a gente aprende e aplica no nosso dia a dia. Por isso que não é algo automático, não é a minha idade que vai dizer se eu sou uma pessoa madura ou não. É a minha história, as decisões que eu tomo ao longo desse caminho que vão mostrar isso. Isso é o que mais evidencia alguém aí com uma certa maturidade e outro mais imaturo. E nessa parte espiritual, isso é uma grande verdade. Meus irmãos, não tem como, eu não sou bom de matemática, mas a matemática não fecha. Se eu passo mais tempo com as coisas ligadas ao mundo, nós estamos no mundo, eu sei disso. Não tem como a gente ir para um cantinho e ficar ali recluso. Nós estamos imersos aí nessa questão do mundo, né, na vida em sociedade, né? Mas um ponto crucial para que a gente alcance a maturidade é essa questão do que a gente está se alimentando ao longo da semana, porque no domingo é muito fácil ser sacerdote do Senhor. Aqui, durante o culto, é muito fácil ser sacerdote. O problema é no amém e depois que a gente deixa aquela porta, ao longo da semana. E se eu não me alimento de coisas espirituais, das coisas lá do alto, a minha chance de ser imaturo é muito alta. Esse é o grande desafio que nós temos, que nos impulsiona à maturidade. E aí é uma jornada que a gente tem a nossa jornada em conjunto como igreja e a jornada individual, e uma influencia a outra. Então, assim, na jornada individual, o que eu posso fazer por você? Eu posso te apoiar, eu posso te orientar, eu posso te auxiliar, eu posso orar por você. Mas o resultado da maturidade depende de você. De você aceitar, de você buscar, de você estudar, né? E o que eu tenho que fazer, o que você tem que fazer? Eu tenho que ler as Escrituras, eu tenho que meditar sobre isso. Numa tomada de decisão, eu tenho que chamar Deus para isso, pedir a sabedoria do alto. Não agir por impulso. Nós vivemos numa sociedade que coloca tudo no automático. E isso é perigoso. Por quê? Porque a gente não pensa. Então nós estamos vivendo nisso. A tecnologia veio para auxiliar, mas em muitos casos aí ela nos deixa muito no piloto automático. Quem aqui já fez algo no automático? Você saiu de casa, foi até o seu carro e, de repente, você está lá no meio do caminho e fala: nossa, será que eu fechei a porta da casa? Você já teve essa dúvida ou não? Será que eu fechei a janela do meu quarto? Será que eu deixei a luz apagada? Será? A gente começa a ficar com isso, e eu passo por isso. Até da questão de travar o alarme do carro, né? Você desce do carro, você não sabe se apertou ou não, você fica naquela dúvida. Tem uns carros que nem estão fazendo mais barulho, né? Ele só acende o pisca ali, e aí você nem tem nenhum som sonoro ali. Então nós estamos vendo muito no automático, e isso é complicado, por quê? Porque a chance de erros aí é grande, porque eu não estou consciente, muitas vezes, do que eu estou fazendo. Então, é aí que é o perigo que nós estamos vivendo. Então, nós precisamos dar uma pausa nisso, dar um stop nisso, porque senão, quem aí já está cansado? Quem aí já está num nível de estresse alto? Nós estamos em fevereiro, gente. O ano mal começou. Sabe assim, é um negócio que, se a gente não controla esse ponto, isso depende de mim e de você. A nossa percepção, né, disso, e pôr o pé no freio, estar consciente, né? São práticas simples aqui. Leitura da Bíblia, meditação, oração,
comunhão, como Hebreus 10 fala, não deixamos de congregar, 10, 24, 25, não deixemos de congregar. São coisas simples, mas é nessa simplicidade que vem a nossa força. Então nós precisamos disso. Então, para alcançar essa maturidade, essa questão da santidade, existe isso. Eu preciso entender o meu chamado, entender que eu preciso alcançar essa maturidade. Isso assim não tem como eu pegar você pelo braço e falar, é assim, 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 pronto, acabou. Não vai ter como. Você precisa passar por isso. A gente pode apoiar, a gente pode orar, a gente pode interceder por você, né, estudar juntos e tal, mas tem uma parte da caminhada que só depende de você. Não tem como o outro fazer por você. Se pudesse, eu sei que alguns pais fariam pelos filhos, você entendeu? Eu sei disso. Mas o que nós temos que fazer, impulsionar e incentivar essa busca aí pela maturidade, buscar essas coisas elementares. É isso que vai nos dar a força e o ânimo, vai trazer essa consciência e vai nos tornar cada vez sacerdotes melhores. É isso que a gente tem que buscar e almejar, né? Espero ter ajudado e acendido uma luz sobre isso, que eu e você possamos estar buscando essa santidade que o Senhor quer. Amém?